Boa tarde, eu sou a doutora Heloíse e vou falar um pouquinho para vocês sobre câncer no idoso. Por que câncer no idoso? Porque essa é a semana em comemoração, em honraria, na verdade, aos avós. E a gente acaba trazendo um pouquinho os assuntos relacionados a esse tema e aos nossos avós, que geralmente são idosos. Uma atenção maior deve ser dada. Então, referindo-se à oncologia, nós temos mais especificamente uma área de atuação que vem crescido cada vez mais, que é a oncogeriatria, que é a parte da oncologia que se propõe a tratar o paciente idoso, levando em consideração todas as suas particularidades, né? Então, o paciente ele vai ter uma alteração no paladar, a dieta do paciente idoso é diferente, né? A alteração na cognição, há várias medicações que esse idoso já usa, as doenças que já o acometem, né? Então, isso tudo precisa ser levado em consideração junto com o diagnóstico, né, daquele paciente, no caso de um diagnóstico de câncer, e a expectativa de vida desse paciente para que seja implementado de fato um tratamento para esse paciente. Então, na oncologia a gente sempre leva em consideração o diagnóstico, né, a expectativa de vida do paciente e, é claro, o paciente como um todo. Então, voltando novamente a falar sobre o paciente como um todo, a oncogeriatria, essa área de atuação que vai se dedicar mais ao idoso. Então, por que essa necessidade, essa atenção especial ao idoso? A população mundial está envelhecendo, nós temos uma estimativa de 19 milhões, se eu não me engano, de idosos para esse ano, e com esse envelhecimento, consequentemente, uma expectativa de vida maior da população, melhores condições sanitárias, melhores condições de saúde, esse idoso vai envelhecer e essas doenças do envelhecimento do corpo, entre elas o câncer e as doenças degenerativas, elas vão se manifestar consequentemente num número maior. Então, é esperado que aproximadamente 60% dos casos novos de câncer vão ocorrer em idosos. Então, daí a importância de se atentar para o cuidado e orientação desse idoso. Em alguns anos, alguns estudos foram realizados e cerca de 53% dos pacientes idosos, eles citavam que tinham conhecimento de que alguns cânceres eles podiam ser prevenidos. E citaram os mais comuns: tabagismo, exposição solar, ingesta excessiva de álcool e hábitos alimentares ruins com ganho de peso. Então, os idosos eles têm, em geral, essa consciência e isso é importante. Mas o que acontece, e isso é importante para os idosos? Eles têm essa dificuldade de fazer os acompanhamentos frequentes, né? A taxa de acompanhamento das mulheres é de fato um pouco maior em relação aos homens não. Para se ter uma ideia, um estudo de 2018, ele revelou que 77% dos idosos eles tinham consciência de que eles preferiam saber o diagnóstico, se tivesse algum diagnóstico de câncer, né? Mas que alguns desses idosos, eles não tinham noção de quais eram os exames que precisavam ser feitos. Outros, pior ainda, eles se deixavam levar por atitudes de resignação e até de negação dos próprios sintomas e doenças, por achar que no idoso não deveria ser tratado de algum tipo de câncer. E hoje em dia nós temos inúmeros tratamentos que vão levar em consideração a saúde do paciente, o status, a capacidade vital desse paciente, e isso não necessariamente vai incluir, por exemplo, uma quimioterapia. E caso seja a indicação de uma quimioterapia, ela é baseada na superfície corpórea do paciente, no estado físico do paciente, fora os outros tratamentos novos que eles têm sido cada vez mais acessíveis. Então, a importância de atentar o idoso para a necessidade do acompanhamento da saúde dele
seja com o geriatra, seja com aquele médico que vai fazer os exames de rotina dele, ou cardiologista que ele vá todos os anos, ou endocrinologista, mas que há necessidade de se atentar para a questão oncológica. Então, considerando os 2 principais cânceres mais comuns, na verdade 3 mais comuns no Brasil, a gente considerar como a pele o principal órgão do corpo, a pele, cânceres, né, tipo de pele não melanoma, são os mais prevalentes e incidentes nos idosos. Então, a atenção em relação à proteção. E às vezes o idoso, ele diz, mas doutor, eu não pego sol mais, mas foi aquela exposição solar ao longo da vida que fez aquela lesão na pele e ela vai se manifestar ao longo dos anos. Então, a proteção, ela ainda precisa ser feita para que não haja novas lesões. E caso apareça alguma lesão que tenha persistido, alguma pinta que aumente, é interessante que se busque o especialista para que seja elucidado se é ou não algum câncer de pele que esteja começando. Câncer de próstata, sexo masculino, apenas, em regra, menos que 1% acontece nos homens menos de 50 anos, ou seja, uma doença muito típica do idoso. Então, a importância de que seja avaliado de forma rotineira pelo urologista, que pelo menos faça a avaliação pelo toque, o PSA ainda não substitui, né, o toque, então o urologista vai fazer esse tipo de orientação. E o câncer de mama nas mulheres. Ainda um fator mais interessante, nesse mesmo estudo de 2018, foi um estudo asiático, ele mostrou que a maioria dos idosos, eles tinham consciência de que a mamografia era um exame de prevenção, um exame de rastreio para câncer de mama, mas que os homens, grande parte dos homens não tinham consciência que o PSA era. Então, em 2018, nós estamos muito longe disso, né? Então, essa semana fica o recado, né, para os cuidadores, para os próprios idosos que têm uma facilidade de acesso a essa mídia digital, para os profissionais, para os colegas que tratam idosos em relação à necessidade que se faz cada vez mais presente, dada esse aumento no nosso número de idosos, que seja dada essa atenção à questão oncológica do idoso. Hoje o idoso, ele vai tratar a leucemia e vai viver muito bem, obrigado. Não são todos os casos que vão ter desfechos ruins, né? Então, os cânceres relacionados ao tabagismo, que são o câncer de pulmão, o câncer de bexiga também, né? Então, é importante que se faça esse acompanhamento adequado do idoso, que se faça esse monitoramento, ok? Então, fica o recado dos oncologistas a todos os colegas, aos pacientes e cuidadores. Até mais.